queremos registrar aqui a presença da Fabrícia, da Márcia, Érica Amorim, Sâmia Daniele, né? E, pessoal, vamos começar agora a parte da nossa mesa virtual. Para poder contextualizar esse momento, nós estamos vivendo desde o mês de fevereiro no Brasil, na segunda quinzena, uma grande pandemia de coronavírus, né? O nome mais específico da doença é Covid-19 e o nome do vírus é o SARS-CoV-19. Tem causado muitos problemas no mundo todo, porque ele é altamente contagiante e conseguiu parar economias gigantescas e tem causado não somente problemas na saúde, mas problemas sociais, econômicos, de diversas ordens. O nosso contexto aqui é o contexto da escola e da educação. Muitas escolas estão paradas, crianças estão em casa, os professores tentando dar aula por meio da internet, ou pelo menos tentando acalmar os pais. Esse momento tão difícil, tão complicado, muitas pessoas começam a passar por problemas de ansiedade e de preocupação sobre como será o futuro e se esse ano, será que as aulas ainda voltam? São problemas que passam no coração dos gestores, dos secretários, das professoras e professores de todo o Brasil. E aqui no Amazonas, vivemos uma circunstância de vulnerabilidade social e na área de saúde muito grande. Temos tremendas desigualdades dos nossos alunos, que estão desde o aluno ribeirinho até aquele que fica em alta classe, em escolas particulares, com acesso de banda larga. O nosso contexto ele é muito diverso. Então, não basta simplesmente dizer temos equipamento, precisamos saber várias partes dessa complexidade. E para isso nós convidamos aqui inicialmente para falar conosco o mestre em ensino de ciências, Raimundo Nonato Brilhante, que vai tentar conversar conosco sobre a seguinte pergunta: como estamos lidando a administração da CEMED com a nova realidade virtual de atendimento aos professores? Com todo carinho, convido agora a tomar a palavra o professor Brilhante. Obrigado, mestre Saulo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou pegando nesse momento às 19 horas e 23 minutos, né? E praticamente todos os dias esse tem sido o nosso trabalho, né? Estar na frente do computador, do telefone celular, conversando com professores, atendendo pais, crianças. E é muito bom estar aqui com vocês, sentindo esse cheirinho do grupo de pesquisa, esse cheirinho virtual, tá? E é bem bacana sentir essa vibração de todos vocês. E eu queria começar primeiro tentando fazer com que as questões imagéticas aconteçam, imaginando que nós estamos lá no grupo de pesquisa, e lá no grupo de pesquisa quero primeiro aqui apresentar a minha temática, que é aula em casa. Na verdade, eu cortei aula e botei atividade, mas o nome do programa é Aula em Casa em Tempos de Pandemia, pensando a multiplicidade do inesperado na educação infantil. Então, como já foi apresentado, eu sou o mestre Raimundo Brilhante, e eu queria começar cantando uma música. Como eu compartilhei a tela e não estou vendo o rostinho de vocês, só queria que alguém desse um feedback se estão conseguindo ver o meu slide. Sim, eu estou vendo. Sim. Estão conseguindo ver? Está aparecendo. Sim, estamos vendo. Sim, estamos vendo. Legal. Aí pode colocar o microfone em mute. Volta lá para a tela dele. Aí, gente, essa é uma das canções que está bombando aí na internet, né? Bombando, olha, não sei quantos mil likes, né? E eu queria começar tentando quebrar o gelo, né? Como se estivesse lá no grupo de pesquisa, mostrando para vocês, para quem ainda não conhece. Daqui a pouco eu conto a história da música. É assim, ó. Sai da rua, menino,
Na tua casa é melhor ficar, sai da rua, menino. Na tua casa é melhor ficar, cuida de tomar banho pro coronavírus acabar. Ainda não dá pra ir pra escola, lá no shopping também não dá. Todo lugar que aglomera um monte de gente, o vírus quer morar. Mas meu conselho, enquanto isso não passa, fica quietinho em casa, mas lembra de estudar. Falar com Deus, orar, rezar e ler um livro. Suas tarefas da escola, não deixe de praticar. A fé é a vacina, lembro que a professora ensina. Ouvir histórias, assistir um filme, música boa cantar. Se as coisas estão mudando, nessa lição tô cantando. Mundo melhor se tornando, as melhores coisas vamos praticar. Sai da rua, menino, na tua casa é melhor ficar. Sai da rua, menino, na tua casa é melhor ficar. Bacana! Então, começando a minha palestra, meu comentário, né, que é um tempinho que nós temos nessa mesa redonda, para falar um pouco sobre essa temática dessa multiplicidade, daquilo que não foi inesperado no ensino público, principalmente no que se trata da rede municipal, né? E o nosso objetivo desse trabalho é que nós pretendemos socializar algumas práticas realizadas pela CEMED nesse período de isolamento social. E pensando que o que nós estamos vivendo, como o Saulo comentou muito bem, é que é uma questão, essa pandemia trata-se de uma questão social, a partir daquilo que é possível infectar um ao outro, mas a partir de uma questão do comportamento, isso aglomerou a grandes possibilidades de contaminação. Então, essa primeira música que nós apresentamos, eu pensei nisso daí, né, da criança, cujo objetivo principal, cujo eixo da educação infantil é brincar, né, são as interações e a brincadeira, e ela acaba brincando muito na rua. E a ideia é sair da rua, ir para casa e tentar trabalhar essa questão do isolamento social por meio da música. Então, nesse percurso ontológico do nosso processo de trabalho na CEMED, eu pontuo aqui que o percurso ontológico ele é uma história de como aconteceu, né? E na minha história de como aconteceu, ali na CEMED, foi agora no mês de março, depois do recesso um pouquinho, nós estávamos chegando no CEMEI, eu estava cobrindo o recesso da diretora, e ao chegar, nós já estávamos com a notícia de suspensão imediata das atividades, né? E foi assim uma coisa que nós não esperávamos, eu precisamente não esperava que fosse uma suspensão que fosse envolver todo mundo, né? E pensamos, em primeiro lugar, que foi a minha primeira dúvida, como ficaria o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, que é aquilo que se trabalha na educação infantil, que é a interação, né, por meio desses eixos, né? Então, nossa dúvida foi onde é que a criança pequena, que são aquelas crianças de 4 e 5 anos, se encaixa nesse processo, né? E aí, com essa suspensão das atividades, o município publicou uma portaria, a portaria 380, que trata sobre o projeto do Aula em Casa, que dentre eles, esse projeto do Aula em Casa, ela trata sobre os profissionais de saúde já profissionais do magistério, né, que
esses profissionais deveriam manter contato com os pais e, de imediato, assim, cada professor foi montando um grupo de WhatsApp e quebrando os paradigmas. Vejam que até então os grupos de WhatsApp eles eram grupos informais e da noite para o dia eles passaram a ser elementos pontuais na Secretaria de Educação. Então a ideia também era com que os professores pudessem apoiar os pais, incentivar esses pais, encaminhar situações para a direção da escola, e é bem grande, são vários âmbitos que trata esse projeto Aula em Casa, né? Então, a Secretaria publicou um material, esse material que vocês estão vendo na tela, né, que falava como ia funcionar, né? Então, para evitar a disseminação do coronavírus, as escolas da rede pública municipal, estadual, elas tiveram um regime especial de aulas não presenciais. Agora, veja que o texto fala que a iniciativa era uma iniciativa temporária, para dar continuidade, né? Então, trazendo aqui aquilo que a Lei 9394 fala sobre o ensino à distância, em situações de pandemia, que já tratava, mas ela acaba isentando a educação infantil nesse processo aí, que nós vamos explorar um pouquinho mais adiante. O conteúdo curricular foi organizado para atender necessidades dos alunos em cada nível e etapa e modalidade. E nesse caso aí, o nosso primeiro encontro que aconteceu por meio desse projeto Aula em Casa, que era ele acontece na televisão, ele acontece no YouTube, e ele acontece também por meio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp. Então, dia 6 de abril foi o primeiro programa que aconteceu na televisão. E, é claro, como na televisão a questão de sintonizar, então você imagina o Deus nos acuda, né? Que praticamente foi muito baixa a audiência, né? Então, ele funcionou, esses números que vocês estão vendo, são os números de canais na TV aberta. Gente, está faltando 1 minuto. Bacana, vou já fechar. Então, ele teve um cronograma de exibição, e aqui seu exemplo do cronograma, um dos exemplos de cronograma de exibição de como chega esse trabalho, né? Os profissionais de educação, como eu já falei, né, tiveram que manter contato, divulgar, né, a metodologia e manter esse contato com os pais, né? Aqui algumas plataformas que eles puderam acessar e os nossos principais desafios, né, nesse processo aí, que foi poder orientar as famílias. Os pais não são professores, então, dentre esses vários tópicos que eu passo aí, nem sempre tem condições ideais, né, para dedicação nesse período escolar, né? Então, no mais, eu acho que dá para a gente desenvolver a partir das perguntas, e o nosso conselho aí fica na tua rede, Maria. Aí, vamos dar nossas palmas virtuais. Obrigado. Parabéns, professor, muito obrigado pela sua explanação e pela música, muito bonita, né? E gostei da Rede Maninho, olha. Vai virar isso até rima agora. Eu gostaria aqui de continuar anunciando, né? A Carmen Gonçalves, que está conosco, a professora Thelma, né? Márcia Pereira está aqui conosco. Marclay também está aqui com a gente. Sejam todos vocês bem-vindos. A partir dessa primeira palestra inicial, pedimos que vocês coloquem as suas perguntas aqui no nosso chat. Você vai aqui com o seu cursor na parte da direita, tem uma mãozinha na parte de baixo, ao lado tem um balãozinho de fala. Você clica e ali você pode digitar a sua pergunta. Não deixe de registrar ou a sua presença aqui com a gente, ou a sua pergunta, tá? Agora, eu vou ter o prazer de apresentar a nossa segunda webconferencista, a professora Fabrícia Souza da Silva, mestranda do programa, né? Que vai tentar conversar com a gente sobre quais os desafios que os professores estão enfrentando para lidar com os alunos através do sistema mediado de ensino à distância, como os estão enfrentando
e como os pais têm participado da aprendizagem das crianças pequenas e dos alunos. Por favor, professora, tenha a liberdade de começar. Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrícia, eu sou mestranda, né, orientando o professor Teran, e também sou professora da CEMED para turmas de anos iniciais, de primeiro ao quinto ano. Coube a mim falar um pouquinho sobre as principais dificuldades que nós, professores, né, estamos enfrentando com essa nova modalidade de ensino, que é o ensino mediado, né? Como o Brilhante falou lá no início, a pandemia, da forma que chegou, foi algo que nos pegou totalmente de surpresa, né? Nós professores também, e foi de um dia para o outro. A gente estava na escola e de manhã, e quando foi à tarde, já estava todo mundo liberado, que a partir daquele momento nós estaríamos de recesso e que iriam ver como iria ficar a situação das aulas, né? Então, foi algo tudo muito novo. E o que aconteceu? Nós, professores, tivemos que emergir muito rápido em uma realidade que até então a gente não estava adaptado, como usar novas tecnologias. Claro que alguns professores eles têm mais afinidades e outros não. Pela minha experiência, né, na minha escola, foi 50%, 50%. Alguns tinham muita experiência e outros não. Então, o que a gente fez? Os que tinham mais experiência ajudaram aqueles que estavam apresentando maior dificuldade, porque houve lá, né, a CEMED firmou a parceria com a SEDUC, aí nós fomos comunicados que as aulas iam, a partir daquele momento, ser em casa. E aí, primeiro passo disso tudo, né, fazer uma videoconferência com os professores para explicar como é que ia ser o regime de teletrabalho, né, as teleaulas da televisão. E aí foi que a gente viu o primeiro obstáculo, né, a principal dúvida de todo mundo, como é que a gente vai fazer as reuniões. Então, a pedagoga, ela já verificou os meios que tinha, os aplicativos, e aí a gente realizou a primeira reunião pedagógica pelo aplicativo Zoom. No início, nem todos os professores conseguiram entrar, então a gente teve que fazer como se fosse uma videoaula, explicando como entrar no aplicativo, como é que ia ser a partir dali, e foi quando a diretora nos orientou que as aulas elas iriam ser via aplicativo, né, WhatsApp, e até as aulas da TV de português e matemática, e as outras disciplinas, como ciências, história, educação física, elas iam ser mediadas também, mas diretamente com o professor, né? Então, foram criados os grupos de WhatsApp, como o Brilhante falou, e aí o aluno ele assiste a aula na TV e depois nós, professores, nós passamos a atividade complementar para esse aluno. E eu, que sou professora de disciplina específica, que é Ciências e Artes, eu tenho que pegar o conteúdo do currículo, fazer as aulas e enviar para eles, já que eles não têm aula da TV dessas disciplinas. E conversando com alguns colegas professores, vendo algumas matérias da BBC Brasil, e a gente verificou que essa realidade ela é bem parecida para todos os professores, tanto do ensino superior, da educação básica, essas novas tecnologias, como é que o professor ele vai ensinar o aluno através dessas plataformas, da mesma forma que esse ensino seja significativo. Então, será que o que eu estou ensinando através do WhatsApp ele está sendo significativo para o aluno? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou ter esse retorno? Então, essa tem sido uma das principais dificuldades encontradas, fazer o acompanhamento do aluno através dessas plataformas de mensagem, né? O WhatsApp e outras que foram criadas, alguns sites. Então, os professores relatam que é possível fazer o acompanhamento, só que o retorno dos pais é muito pequeno, o retorno na hora da devolução das atividades. Ainda é um quantitativo baixo, eu acredito que a CEMED fez um levantamento inicial,
e foi verificado que apenas 60% dos alunos da rede pública eles estavam conseguindo ter acesso à online, porque também a gente esbarra naquele paradigma social, né? Será que o ensino será que o ensino à distância, mediado, ele é democrático? Aí a gente tem que refletir, porque a gente vive numa sociedade em que ainda é grande o número de pessoas que não têm acesso à internet, que não tem uma TV em casa. Então, muitos pais chegam e falam, professora, eu não vou ter como acompanhar as aulas porque eu não tenho internet em casa, ou então eu não tenho televisão, e a CEMED, ela nos cobra que seja enviada evidências desse regime de teletrabalho, que é através de fotos ou do conteúdo, e via a frequência online, que foi um dos principais desafios que a gente encontrou por parte dos pais, porque muitos não sabiam como fazer essa frequência. Então, foi um trabalho árduo de orientação todo dia, tem que preencher a frequência, mandar vídeo ensinando. Então, essa parte foi bem dificultosa, assim. E aí, tem uma perguntinha aí que o Saulo fez, que é como é que a família está lidando nesse processo. Os pais das turmas que eu ministro aula, eles estão sendo, assim, ativos, mas com as dificuldades que eles apresentam, né? Alguns pais trabalham o dia inteiro e só conseguem voltar para casa à noite, então eles vão fazer aquela atividade à noite quando eles voltam, e muitas vezes não conseguem. Então, eles tentam falar, professora, eu não consegui fazer, teria como ver outra forma, e aí a gente vai se adequando com tudo isso. Então, eu acredito que os problemas, eles são tanto da parte dos professores, que tiveram que se adequar muito rápido a essas novas tecnologias, os que não tinham, né, acesso, e dos pais por ter que aprender a usar também esses meios de comunicação e mandar as atividades para os professores, responder essa frequência que é online. Então, a gente esbarra aí nesse desafio. Será que esse ensino ele está sendo significativo? Porque ele vai ser contado como dia letivo. Então, no retorno, será que o que a gente vai fazer com as crianças para verificar se esse conteúdo realmente ele foi produtivo, se o aprendizado foi bom? Então, acredito que é algo que a gente deve refletir aqui nessa conversa, essa questão do ensino mediado democrático e os principais desafios que ele apresenta tanto para os alunos como por parte dos professores. Professor Paulo, quanto tempo ainda tem? Você ainda tem 2 minutos. Ótimo. Então, aí eu queria colocar aqui a fala de uma mãe que ela postou em um dos grupos do WhatsApp que eu estou e que eu achei bem interessante trazer, onde ela fala que o ensino à distância é muito bom para quem tem acesso à internet, tem TV em casa, mas para nós das classes menos desfavorecidas está sendo dificultoso. O meu filho não consegue acessar a frequência online, eu não consigo enviar as atividades, eu nunca tive acesso a essas novas tecnologias, não tive tempo e mesmo assim sempre tive pouco acesso. Então, professora, eu não consigo lidar bem com isso. Teria alguma outra alternativa para a senhora ensinar? Porque dessa forma eu não estou conseguindo e sinto que também estou prejudicando meu filho, porque ele é uma criança muito pequena e não sabe usar ainda, e eu tenho que ajudá-lo. Então, teria como a senhora me enviar outra forma para alcançar as atividades dele? Pode ser pelo livro mesmo, não tem problema. Eu só peço ajuda porque realmente não consigo. Não é que eu sinto vergonha, é porque a nossa realidade é muito difícil e ter acesso à internet ainda é uma realidade distante. Então, essa foi uma conversa que eu passei para a diretora porque foi algo que nos tocou muito, dessa questão dessa mãe que relatou aí uma das principais dificuldades que os pais têm enfrentado e nós, professores, temos que estar sabendo lidar com isso. Obrigado, professora. Queremos também chamar uma salva de palmas para a professora Priscila, né? Fabrícia, aqui, ó. Queremos agora continuar a nossa atividade com a última parte da mesa,
que vai ser com a nossa comunicadora Exilane de Oliveira, e ela vai estar falando conosco aqui, neste novo cenário, onde os professores devem procurar as informações. Obrigado, professora Exilane, fique à vontade. Obrigada, todo mundo me escuta aí, só uma mãozinha fazendo ok para eu saber. Ok, brilhante, obrigada. Então, vamos lá. Eu sou Ercilene Oliveira, sou comunicóloga, né, formada em comunicação social, com especialização em docência no ensino superior e me aventurando na interdisciplinaridade e nos espaços não formais. Então, eu vou partilhar com vocês a minha apresentação, para que a gente possa, já que eu vou falar de informação, tá todo mundo olhando aí a tela? Saulo, diz para mim se está olhando. Positivo. Sim. Está visível. Tá, okay. Então, a minha pergunta, a minha questão norteadora nesses 10 minutos é, neste novo cenário que a gente está vivendo, onde os professores devem buscar as informações. Bom, eu inicio falando sobre, a gente tem que contextualizar onde está a informação, está dentro da educação, e é um processo de comunicação. A professora Vani Case, que ela é doutora em educação, ela diz que esse ato de comunicação em educação é um movimento entre as pessoas, né? E o que essas pessoas possuem? Elas possuem uma vontade de ensinar e um desejo de aprender, correto? E aí, se a gente fala assim, pô, essa coisa é tão nova para mim, né, informática, mundo virtual, mais ou menos. Eu cito aqui o exemplo que, em 1996, quando então o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele inaugurou na Califórnia o sistema de aula virtual, e esse sistema ele era mediado por internet de escada. O então educador, o professor, que era secretário de educação americano, ele falou naquela época que a internet seria a lousa do futuro. Então, chegou o momento, né? É hoje. Como que a gente vai pesquisar na internet? Bom, a gente que vem de pesquisa, que trabalha com pesquisa, e também as pessoas que não estão na pesquisa, mas que habitam no mundo da educação, elas têm que procurar fontes confiáveis, né? Então, a gente deve sempre procurar conteúdos que venham de especialistas. Se eu estou procurando alguma coisa na área ambiental, então eu vou buscar alguém que seja especialista nessa área, por exemplo. A gente também tem que procurar fontes que estejam afinadas, adequadas com a nossa atividade fim, né, com a nossa proposta pedagógica. E a gente tem que ver se essa instituição que a gente pegou, ela tem credibilidade. Ela é uma instituição que é referência. E é claro que quando a gente for fazer a busca, a gente tem que usar recursos, né, para refinar essa busca. Lá adiante eu vou falar de alguns desses recursos para você fazer buscas. E aí, quando a gente fala de buscar dados em bases científicas, a gente se reporta às bases de dados. E nessas bases de dados, a gente tem os ambientes da internet, onde se converge as informações científicas que constam em revistas, em livros e em artigos científicos que a gente escreve. E essas bases, deixo claro que elas estabelecem critérios para publicações, e esses critérios estão ficando cada vez mais rigorosos, né? E aí, algumas das bases que eu indico para vocês seria a Web of Science, que de todas essas é a única que é paga, mas você pode ter acesso no Brasil por meio do portal de periódicos da CAPES, que é um portal que, tanto na UEA quanto na UFAM, e eu acredito que na Newton Lins também, não sei se nas outras, você pode, logado, quando você estiver dentro da instituição, você pode ter acesso ao conteúdo total da base da CAPES, mas da sua casa você pode acessar o conteúdo parcial, mas esse parcial é muito grande. E o diferencial da CAPES é assim, que você pode fazer buscas, filtrar
você pode afunilar de tal modo que você chega exatamente naquilo que você está procurando. O Google Acadêmico, com certeza, ele é o campeão quando você vai fazer buscas, né? É a ele que a maioria das pessoas concorre, né? Vai atrás. E a base da Cielo, que a base da Cielo, ela é também uma base muito criteriosa para que você faça a publicação. Além disso, a gente, quando vai buscar alguma coisa nessas bases científicas, a gente tem que procurar com uma palavra-chave. Uma, duas. A gente tem que buscar sempre os últimos 5 anos, que é por isso que a gente trabalha com as coisas mais recentes, né? Quanto mais atual, melhor. E aí sim, falando dos buscadores, quando a gente vai fazer pesquisa científica, a gente usa os buscadores booleanos, que são as 3 palavrinhas que a gente usa, né? O and, o or ou o not. O not, quando você não quer aquela palavra, você coloca o not, ele vai excluir tudo. E aí também tem os pontos, né? O ponto final, aspas e sinal de mais ou menos. Se der tempo, a gente volta, eu estou correndo um pouco para poder cumprir com os meus 10 minutos. Mas e aí, se você usar esses buscadores lá nas bases, você consegue fazer buscas muito mais aprimoradas. Como aqui a gente também tem, como dica, os sites do governo, as instituições não governamentais e as instituições de pesquisas, que são bons ambientes para a gente buscar as coisas. Aqui, óbvio, tem o nosso site do grupo de pesquisas, que é referência nessa área de espaços não formais. Atualmente, com o tema da pandemia, a gente tem o site da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, que tem bastante informação. Você também tem a Fiocruz, você tem o ICMBio na área de meio ambiente, você tem o Porvir, a Fundação Lehman e o Coursera, que são ambientes onde você tem plataformas abertas, que você pode fazer cursos também de forma gratuita. E, por fim, eu acho que esse é o que mais interessa para os professores que estão na educação básica, né? Que sites educacionais a gente pode buscar. De modo geral, eu selecionei esses daí. A gente tem o portal da Nova Escola, onde é possível ter acesso gratuito ou por meio de assinatura a um conteúdo que vai do ensino infantil ao ensino fundamental. O Nova Escola, ele não trabalha com ensino médio. Nesse conteúdo, você pode baixar planos de aula, você pode fazer cursos online, e eles também disponibilizam ferramentas digitais para que sejam ofertadas práticas com os alunos. É claro que, como ele tem uma assinatura, o que é free é bem limitado, mas é uma base legal para você trabalhar. O portal do professor, que é um portal criado pelo MEC, a maioria de vocês talvez já conheçam, né? Traz informações úteis para o exercício da profissão e também ele traz informações, ele traz curso, ele traz links para vários ambientes que você pode fazer pesquisa. E, assim, é uma plataforma muito, muito grande. Você pode inserir seu plano de aula lá e você também pode usar plano de aula de outras pessoas. Todos pela Educação é uma base que vai trabalhar a questão das políticas públicas, se você quiser ter noção de como está a área no momento, e ele também oferece alguns encontros virtuais que você pode participar, como o webinar. TV Escola, conteúdo de vídeo que você precise, né? Tem conteúdos diversos. O Microsoft Educação, assim como a gente tem as ferramentas da Google, que vocês conhecem bem, a Microsoft também tem várias ferramentas, e como a gente, nos nossos computadores, usa as ferramentas do Office, eles disponibilizam de forma gratuita alguma coisa, e se você já baixou o pacote Office, ele também te dá algumas ferramentas. E legal também que eles têm eventos e cursos, treinamentos que eles fazem com as plataformas que eles ofertam. E eu deixei, por fim, esse ambiente aqui, que é essa plataforma do MEC, que eles chamam de MEC Red. Esse Red é Recursos Educacionais Digitais, onde ele concentra várias plataformas educacionais em um único ambiente. E aí, eu pesquisei, são 16
parceiros que vocês podem recorrer, 16 ambientes educacionais que os professores podem buscar para melhorar, para ajudar na sua proposta didática. E aí, vou sair da apresentação, e como reflexão, a Fabrícia falou, né, que de uma hora para outra ela se viu envolvida com isso, eu vejo, assim, que hoje em dia a gente está repensando esse ensino, por quê? Porque não tem volta. A gente não vai mais voltar, né? Agora é assim, é todo mundo do lado de lá. Eu estou aqui e está todo mundo do lado de lá. Então, o nosso desafio é justamente o professor se capacitar e ele melhorar cada vez mais, porque os alunos, eles são, assim, muito ambientados com esse mundo digital. E a gente está aprendendo, né? Então, como fazer isso? O futuro vai ser um mix desse ensino híbrido, né? Um mix de aula virtual e de aula presencial. Porque, com certeza, quando a gente voltar, eles não vão mais querer ficar só na aula dentro da escola. É isso, professores. Obrigada.